Olá, escolhido de Deus! Já começo pedindo seu like e se inscreva no canal para que você possa fazer parte da divulgação da palavra do Senhor. O arrebatamento antes da tribulação é um ensinamento que mais cativa as pessoas, que deixa o cristão esperançoso, pois seria poupado desse momento de aflição. Porém, da mesma forma que existem versículos que podem indicar isto, também há versículos que podem ser interpretados como o arrebatamento acontecendo depois da tribulação. Então peço que fique até o final do vídeo para você entender o assunto. Vamos lá então. Começamos com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, no que diz o seguinte: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens. Ok, para entender o arrebatamento, precisamos compreender antes a ressurreição dos mortos. Sabendo quando ocorre a ressurreição, logo saberemos o momento do arrebatamento, pois são fenômenos que acontecerão juntos. No livro de João, capítulo 6, versículos 40, 44 e 54, Cristo parece nos dar uma dica. Depois você leia para comprovar. Em todos estes versículos, ele fala de uma ressurreição no último dia. Como no versículo 54, ele diz: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No livro de Daniel, também vemos uma menção sobre este assunto, no capítulo 12, versículo 13. O anjo fala a Daniel o seguinte: Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Bem, estes versículos nos levam a crer na ressurreição no fim dos dias da tribulação. Consequentemente, o arrebatamento seria também no fim. Agora, vamos analisar a parte do versículo que fala da trombeta de Deus. Paulo menciona novamente essa trombeta em 1 Coríntios 15:52, no que diz: No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então, já sabemos que é a trombeta de Deus. E é a última. Recorreremos então a Apocalipse para nos explicar esta trombeta. No capítulo 8, versículo 1 e 2, podemos perceber que as trombetas que os anjos tocam são dadas a eles por Deus. Os versículos dizem: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Bem, então a 7ª trombeta poderia ser a última mencionada por Paulo. Para concluirmos isto, precisamos saber o que acontece quando a 7ª trombeta é tocada. Apocalipse 10, versículo 7 fala: Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Talvez este mistério é o mesmo que Paulo fala em 1 Coríntios 15:51, com relação ao arrebatamento, que diz: Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se estiver gostando do assunto, não se esqueça do like e já se inscreva no canal. Continuando, vamos para Apocalipse 11, versículos 15 a 19. Aqui, a 7ª trombeta é tocada, e claramente ela anuncia a volta de Cristo. O versículo 15 fala: E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Essa trombeta também anuncia o derramamento das 7 taças da ira de Deus, que são as últimas pragas a cair sobre o mundo.
mas somente para aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. A igreja, sendo arrebatada antes da tribulação, o também chamado arrebatamento secreto, seria um acontecimento rápido e imperceptível aos olhos dos que ficaram. Mas o pós-tribulacionismo não vê assim, pois a palavra diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E esta palavra significa gritaria de guerra, ruído de vozes, gritaria. Percebemos, então, que o arrebatamento será um acontecimento que envolve barulho, opondo-se à ideia de arrebatamento secreto. Cristo voltando no final da tribulação e arrebatando a igreja já não tem o sentido de a livrar da aflição que ocorrerá no mundo, mas o sentido de separação. Aqueles que fincaram as suas raízes no reino dos céus irão se encontrar com Jesus nas nuvens. Mas aqueles que fincaram as suas raízes nesse mundo, nas práticas que desagradam a Deus, aqui estão presos. E só podem se lamentar quando verem o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens, com todos os santos anjos. Afirma-se também que a tribulação virá somente para os fracos na fé e para os judeus. Para alguns, há uma distinção entre o povo judeu e a igreja, significando que os santos mencionados em Apocalipse e Daniel, onde o anticristo faz guerra e os vence, são o povo de Israel. Assim também como os escolhidos, que Cristo menciona no seu sermão profético, são o mesmo povo judeu. Mas na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, ele se refere à igreja como a geração eleita, a nação santa, os que em outro tempo não eram povo, mas agora são povo de Deus. No livro de Apocalipse, João tem uma visão onde aparece uma multidão no céu, e a ele é revelado que aquelas pessoas vieram da grande tribulação, mostrando sem dúvidas que há um povo fiel que vai estar passando por este momento de angústia. A igreja sendo arrebatada antes parece indicar que Deus tem duas igrejas. Uma que sempre foi fiel e foi livrada, e outra que será fiel só perante a tribulação, e não negará o nome de Cristo por nenhum motivo, nem diante a morte. Obrigado por ficar até aqui com o vídeo. Comente o que você acha sobre o assunto e fique com Deus.